Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 22. As Escrituras é a Bíblia na linguagem de hoje. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra. Os primogênitos são santificados a Deus eterno. Versículo 1. O Senhor eterno disse a Moisés. Versículo 2. Separa para mim todo primeiro filho do homem, dos israelitas, todo primeiro filhote macho dos animais domésticos, são meus. Versículo 3. Moisés disse ao povo: lembre desse dia, o dia que vocês saíram do Egito, onde era escravo. Este é o dia que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não come pão feito com fermento. Versículo 4. Vocês estão saindo do Egito nesse dia, no primeiro mês de Abibe. Para nós hoje, o mês de Abibe é o mês de março até abril. Versículo 5. O Senhor jurou a seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando eles levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Versículo 6. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor eterno. Versículo 7. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento em toda a sua terra. Não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Versículo 8. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isto, por causa daquilo que o Senhor eterno fez por vocês quando saíram do Egito. Versículo 9. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa. Uma coisa amarrada é uma tira amarrada na mão e uma tira amarrada na testa, que passa assim e vai aqui assim, atrás da nuca. Versículo 9. Esta festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar
e de estudar a lei do Eterno, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Versículo 10. Portanto, comemora esta festa religiosa no dia certo, todos os anos. Versículo 11. O Senhor Eterno fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e os seus antepassados, quando eles der essa terra. Versículo 12. Vocês darão ao Senhor Eterno todo o primeiro filho, homem, todo o primeiro filhote, macho, também pertencerá a ele, pertencerá ao Eterno. Versículo 13. Mas se quiser ficar com o primeiro filhote, macho de uma jumenta, ofereça-o a Eterno um carneiro. Se não quiser, quebre o pescoço do jumentinho e fica com todo o primeiro filho, homem, de vocês, pagando por ele o preço determinado. Aqui está dizendo, se a pessoa não quiser ficar com o jumentinho, ele quebra a nuca do jumento e fica com todos os filhos primogênitos que saem do útero da mulher. Versículo 14. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor Eterno nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Nós éramos escravos. Que está querendo dizer que no futuro, quando os filhos perguntar o que significa esse culto, aí os pais vão explicar para os filhos que o Eterno tirou com mão forte o povo lá do Egito, o povo de Israel, com mão forte. Versículo 15. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos, filhos no Egito, tanto da pessoa como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Versículo 16. E isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa. Uma tira vermelha amarrada na mão e outra amarrada na testa, por cima do olho. Versículo 16. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com seu grande poder o Senhor Eterno nos tirou do Egito. Versículo 16. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, o Eterno não levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. O Eterno pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear.
Ele está querendo dizer aqui que o povo de Israel vai querer arrepender de ter saído do Egito e vai querer voltar para o Egito. Por isso ele está querendo dizer que para não passar pelo caminho mais perto, procurar o caminho mais longe, passando pelo Mar Vermelho, para eles não arrepender e querer voltar para trás, para lembrar das maravilhas, das coisas que eles comiam lá no Egito. Versículo 18. Por isso o Eterno fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para a guerra. Versículo 19. Moisés levou o corpo de Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isso. Ele tinha dito: quando do Eterno libertar, leve daqui o meu corpo. Vou ler mais uma vez, versículo 19. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isso. Ele tinha dito: quando o Eterno libertar, leve daqui o meu corpo. Versículo 20. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia na frente dele, numa coluna de nuvem, para ele mostrar o caminho durante a noite. Ele ia na frente dele, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Versículo 22, para terminar. A coluna de nuvem sempre ia diante dele, durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Que beleza, né? E o povo de Israel, eles iam arrepender mesmo para querer voltar para o Egito. Eu vou ler o rodapé, o comentário do capítulo 13, do versículo 1 e do versículo 2. O primeiro filho era responsável pela descendência, consagrado era reconhecer que o Eterno é o Senhor da vida e responsável pela continuidade do seu povo. O versículo 3 e o versículo 10 nota no capítulo 12 de Êxodo, versículo 15 e o versículo 20, que diz assim: vou ler aqui.
7 dias comerá pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O versículo 20 diz assim: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comerei pão asmos. O versículo 11 e o versículo 16 do comentário, você pode conferir lá no capítulo 13 de Êxodo, do versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, o contexto da palavra: os primogênitos são santificados ao Eterno. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2, santifica-me todo primogênito, que abre toda a madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque meu é. O versículo 11 e o versículo 16. Em Israel não era permitido sacrificar seres humanos. Por quê? O Eterno é o Eterno da vida e não da morte. Por isso era costume consagrar o primogênito, depois resgatá-los e sacrificando em lugar dele um animal. Versículo 17 e o versículo 22 do comentário: toda mudança exige nova e profunda educação. O deserto será o lugar para aprender, amadurecer a vida em liberdade. Nessa caminhada, o Eterno está acompanhando-a continuamente, dia e noite, o seu povo guiando de tal maneira que este não desanime e nem volta para trás. Lá no versículo 17, que eu vou conferir lá para você. Não, você mesmo pode conferir. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 22. As escrituras é Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Para terminar. Que o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males, no nome do seu Filho Jesus. Fica todos com a paz. Se o Eterno nos permitir, se for da vontade dele, a gente fazerei o próximo vídeo, assim seja aceito a vontade dele. Fica todos com a paz, até a próxima.